Olá, muito prazer. Meu nome é Débora, eu tenho 34 anos e eu nasci em Santo André. Minha vida toda foi no ABC. Eu morava com os meus pais, meu pai, minha mãe e meu irmão. E eu sempre gostei de ensinar. Inclusive, eu alfabetizei meu próprio irmão. Quando ele foi para a escolinha, já sabia escrever o próprio nome. Essa foi uma paixão que eu sempre tive desde criança. E aí, pelo fato de morar num lugar que não era muito seguro, meus pais não deixavam, a gente brincar na rua. E aí eu sempre ficava o quê? Na televisão. E quando eu assistia televisão, eu assistia aqueles filmes americanos, com aquelas casas que não tinham portões, com aquela estrutura mágica, que eu olhava assim e falava, meu Deus do céu, que lugar maravilhoso, né? Isso quando eu era criança, nem tinha muita noção das coisas, mas eu olhava aquilo, parecia uma outra realidade. Enfim, cresci, fiz minha faculdade de administração, depois fiz uma pós-graduação em recursos humanos. Estava tendo uma carreira muito bem sucedida. Meus pais, eles foram muito simples, na infância deles. Então, no nosso crescimento, na nossa infância, eles sempre investiram na nossa educação, mas foi com muito suor. Minha mãe era dona de casa e fazia uma graninha, como costureira, mas meu pai era peão de fábrica. Então, sempre foi muito um dinheiro muito contadinho ali para poder investir na nossa educação. E isso deu certo, porque trouxe frutos tanto para mim quanto para o meu irmão. A gente pôde estudar e ter uma carreira bem-sucedida. Mas os padrões do Brasil de ter uma carreira bem-sucedida, de ter uma vida bem-sucedida, não estava se encaixando muito com o que eu queria. O fato de ter um bom cargo, um bom salário, ter a faculdade, aprender inglês, não era só isso que eu queria, eu buscava mais. E aí, quando eu cresci, essa vontade de morar fora, que eu tinha desde pequenininha, voltou. Mas essa vontade voltou justamente na época que eu conheci o Rodolfo. E o Rodolfo não tinha a menor vontade, nunca tinha pensado nisso de morar fora. E aí eu contei pra ele, um pouquinho antes da gente casar, contei pra ele dessa vontade. E aí ele falou, ok, mas agora a gente tem outras prioridades, A gente tem que pagar o casamento, tem tantas outras coisas acontecendo, parcela de apartamento, enfim. E aquela história meio que ficou adormecida. Em 2012, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio no Canadá sozinha, sem o Rodolfo. E aí eu tive certeza, eu falei, nossa, meu Deus do céu, é isso, eu quero morar fora. Não necessariamente Canadá, mas eu quero morar fora. Olha como as coisas funcionam, Olha como tem natureza, a gente tem contato, com bom transporte, com boas condições de vida. E aí eu voltei dessa viagem e falei pro Rodolfo, olha, preciso te falar uma coisa, existe uma coisa lá fora que você precisa conhecer. E aí a gente, em 2015, teve a oportunidade, de também fazer uma viagem, para Califórnia, onde nessa viagem a gente teve certeza que, de fato, a gente queria morar fora. Lá em 2012, quando eu disse para vocês que eu fui para o Canadá, eu voltei decidida. Inclusive o Rodolfo já estava convencido da história que eu contei para ele. Mas a minha gestora, quando eu fui pedir as contas para ela, ela falou, não, eu tenho uma promoção para você. E me segurou. Então, naquele momento, aquele sonho tinha morrido por conta da questão financeira, que era muito boa. Mas em 2015 eu falei, eu não vou cometer o mesmo erro. Dessa vez pode me oferecer um salário que for, que eu não vou aceitar, porque agora chega. Agora eu vou realmente viver o meu sonho e acabou. Então a gente decidiu, tomamos essa decisão juntos, E aí, hoje eu posso dizer para vocês que eu sou muito, muito, muito realizada de estar aqui na Austrália. Antes de vir para cá, a gente assistia vários vídeos de surf da Austrália, coisa mais linda, sabe? Poder estar perto da praia, estar perto da natureza, poder andar nas ruas sem preocupação de ficar segurando a bolsa. São detalhes tão pequenos, mas que faz tanta diferença, Então, é por isso que eu quero contar essa história aqui para vocês, do que a gente vivenciou. Deu medo, teve muita insegurança, Em vários momentos a gente pensou em desistir, sim, porque afinal de contas não é fácil, gente largar tudo que a gente conquistou no Brasil durante anos, E falar, vou começar tudo de novo lá, mas você precisa dar um passo, Às vezes você dá 2 passos para trás, aliás, um passo para trás, para dar 2 passos lá na frente. E foi o que a gente fez. Depois de quase 5 anos aqui na Austrália, eu posso dizer que eu consegui reconquistar muita coisa que eu tinha no Brasil e fico muito feliz de poder viver num país como esse.